Bom dia, a paz do Senhor a todos, Deus abençoe meus irmãos, louvado seja Deus por mais um dia, amém, irmãos, que o Espírito Santo de Deus abençoe a sua vida, o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. Eu gostaria de compartilhar hoje com vocês uma palavra que vem do coração de Deus para o teu coração, porque através do testemunho de um irmão ontem na minha vida, o Espírito Santo me ordenou que eu compartilhasse com vocês esta palavra. E vamos primeiramente lermos a palavra do Senhor que está no livro de Lucas, capítulo 10, versículo 7, que nos diz assim: E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Louvado seja o nome do Senhor. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz que Jesus falou aos seus discípulos que estavam ali fazendo a obra de Deus, levando a palavra de Deus, curando, libertando, restaurando, através da palavra e do poder de Deus, fazendo a missão determinada por Jesus. Então, Jesus diz que aquele obreiro era digno do seu salário. Assim como aqueles discípulos naquele tempo eram dignos de estar fazendo a obra de Deus e de serem abençoados por estar fazendo a missão de Jesus na terra, hoje, eu como serva de Deus e muitos que semeiam a palavra e que levam o ídolo do Senhor também são obreiros dignos do salário. Então, por isso que o Espírito Santo me trouxe aqui neste dia para estar compartilhando com você e te ensinando a semear com amor. Porque quando a gente semeia com amor e semear com sabedoria, com certeza nós vamos colher vitória, nós vamos colher bênçãos. Então, não é de qualquer jeito que vamos semear e também não é de qualquer jeito que nós vamos colher. E a partir do fato de um testemunho que ocorreu ontem na minha vida, eu decidi, porque também o Espírito Santo me direcionou, em estar trazendo para você esta direção neste dia, para te ensinar, para te dizer como semear com sabedoria, para que você venha colher de Deus os milagres e as bênçãos que você está aguardando. Então, irmãos, louvado seja Deus pela palavra dele. Aleluias. E eu quero deixar mais um versículo aqui, para que a gente vá para o testemunho. E você que puder, fique comigo até o final, que eu estarei orando pela sua vida, abençoando o seu lar e a sua família, em nome de Jesus. E continue comigo, porque eu creio que você vai ser grandemente abençoado através desta palavra, porque talvez Deus já tenha falado, tocado o teu coração, e você ainda não tenha entendido a direção do Espírito Santo de Deus, para como você deve agir, como você deve proceder. Eu estou aqui para te ajudar a esclarecer, a você fazer a vontade de Deus. Amém? E, consequentemente, ser muito abençoada e muito abençoado. Então, no livro de Lucas, que nós já lemos anteriormente, o Senhor está dizendo que expulsai os demônios, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dou. O que eles receberam de graça de Deus, através do poder de Deus, através da unção de Deus derramada neles, de graça eles receberam de Deus, de graça eles dariam, eles passariam. E assim como eu sou missionária do Senhor, serva do Deus vivo, e faço a missão, o ide de Deus, assim como os discípulos faziam naquela terra, naquele tempo, hoje, como serva do Deus vivo, eu também passo a palavra, faço a missão de Deus. Então, como a palavra nos diz, aqueles discípulos eram dignos do seu salário, dignos de receber, de serem abençoados por estar fazendo a missão do Senhor. Não por cobrança, não por obrigação, mas por gratidão daqueles que foram tocados pelo Espírito Santo de Deus para abençoar. Então, o Senhor falou comigo, através de um testemunho que houve na minha vida ontem, eu fiquei muito emocionada e louvei ao Senhor. E assim, papai disse, fala com todos, leva esta palavra para que eles venham entender e venham compreender como eles podem semear com sabedoria em terrenos férteis para colher os milagres que eles precisam e serem grandemente abençoados. Irmãos, ontem foi feita uma oferta de gratidão na minha vida. A diaconisa Leda, que eu louvo a Deus e agradeço a Deus pela vida dela, semeou uma oferta financeira na minha vida. Porque como eu sou uma missionária de Deus, faço a obra de Deus, então alguns irmãos sim são tocados pelo Espírito Santo e me abençoam financeiramente, porque eu vivo, eu faço a obra de Deus com amor, com muito amor e zelo, porque eu temo ao meu Deus, eu temo ao meu Senhor e eu vivo para Ele e por Ele.
Então o próprio Espírito Santo de Deus toca em quem Ele quer para que me abençoe. Então nunca por imposição, mas sim por gratidão, nunca exigindo valores, e sim o que o Espírito Santo tocar no seu coração para abençoar. Então, irmãos, como é semear com sabedoria? É não aceitar de ninguém que se diz que está pregando a palavra de Deus lhe impor ou lhe exigir quantias, determinar quantias, dizer que porque está orando pela sua vida ou que está fazendo por você, te ajudando de alguma forma, você vai ter que pagar algo, você vai ter que desembolsar algum valor, determinar, especificar, até a quantia do valor. Não é de Deus. Não é de Deus. Porque quando o Espírito Santo de Deus te tocar, falar com você, você vai entender que foi o Senhor lhe direcionando a abençoar aquela vida, e o próprio Deus vai lhe dar o valor para você abençoar, seja o valor que for. Não importa o valor da semente, o que importa é o que Deus falou para você semear. Porque se Deus disser, abençoe a missionária Márcia com R$1, é com R$1 que Ele vai me abençoar e te recompensar. E se Ele colocar no teu coração, abençoe com 10, 100, 1000, a quantia que Deus colocar no teu coração, é essa quantia que você tem que fazer. Mas o que Deus colocar é o que você tem que obedecer. Eu semeio em vidas, assim como vidas semeiam na minha vida. O que Deus determina no meu coração, assim eu faço. E assim Deus me honra. Porque quando Deus manda, irmãos, Ele se responsabiliza. Então eu louvei a Deus pela vida da diaconisa, porque ela me testemunhou e disse, irmã, eu quero a sua chave Pix para poder eu fazer uma oferta e semear na sua vida, porque assim Deus me ordenou. E eu disse amém, irmã, e passei a chave para ela. E ela disse, eu senti de Deus, Ele me deu um recado, que através dessa semeadura que eu iria fazer na sua vida, Ele iria semear com certeza na minha, iria abrir portas mais ainda para você, missionária. Então, eu louvei e agradeci a Deus pela vida dela, pela semente dela na minha vida. Sei que Deus vai honrá-la, recompensá-la grandemente, porque foi do coração de Deus para o coração dela, porque eu não havia pedido, eu não havia falado, eu não havia me manifestado, mas o Espírito Santo de Deus tocou e falou para ela, e deu a quantia a ela. E assim ela fez e disse, fiz prova de Deus, missionária, se era para ofertar, se era para abençoar, e o Espírito Santo disse, estou no negócio. Então, muitas das vezes, o Espírito Santo pode lhe tocar, sim, você que está aí do outro lado, para abençoar uma mulher de Deus ou um homem de Deus que está semeando na sua vida, que está levando a palavra para o seu coração e que você está sendo edificado e gerando frutos na sua vida, mas que você venha semear conforme o que Deus colocar no teu coração, se assim Deus colocar. Mas também se papai lhe ordenar e colocar no teu coração, não deixe de obedecer, porque a partir da sua obediência, Ele vai te honrar, com certeza. Assim como eu sei que Ele já honrou, com certeza, muitos que já me abençoaram e foram tocados por Deus. Irmãos, eu já passei situações de estar no culto, louvando, adorando, e irmãos saírem do seu lugar e tocar na minha mão, e colocar uma oferta de gratidão e dizer, missionária, o Senhor mandou te abençoar com essa quantia. Irmãos, ali muitas das vezes eu caía em lágrimas, porque eu estava em oração, clamando aquele valor para poder pagar uma conta, pagar uma necessidade minha. Então, é o agir, o poder de Deus na minha vida. E aquela vida que me abençoou, que semeou na minha terra fértil, com certeza, ela foi honrada, foi recompensada pelo próprio Deus. Porque, irmãos, quando nós abençoamos e semeamos alguém, o Senhor ele está querendo agir muito mais na nossa vida do que na vida do outro. Como assim, missionária? A diaconisa, ela depositou uma oferta voluntária financeira na minha vida, na minha conta. E com certeza, a partir desta semente que ela semeou na minha vida, o Senhor vai estar abençoando muito mais ela, que fez
um ato de obediência a Deus. Então, muitas das vezes não temos a sabedoria de entender o que é a semeadura. A semeadura é obedecer à ordem de Deus para semear numa vida que está abençoando a sua vida. Então, se a missionária Márcia está abençoando a sua vida e você semear na minha vida, creia que as portas de Deus, sim, se abrirão para a sua. Assim como eu semeando na vida de alguém, as portas de Deus vão se abrir para a minha vida e para a vida daquela pessoa, consequentemente, porque foi abençoada. Então, o Espírito Santo me direcionou a trazer esta palavra. Primeiro, porque eu fiquei muito feliz e emocionada com o testemunho da minha irmã, da diaconisa, por ela ter sido tocada por Deus e também ter sido obediente à vontade do Senhor. Amém? A Bíblia é muito clara, o obreiro é digno sim do seu salário, mas precisamos ter a consciência de semear com sabedoria, não pela emoção, não por achar que quero abençoar ou que quero fazer por fazer, não. Você tem que fazer, porque assim Deus te ordenou. E não importa se a semente é de R$1, R$5, R$10, R$1.000, R$10.000, amém, irmãos? Ou se qualquer um for tocado por Deus para abençoar com a casa, um carro zero, enfim, o que Deus tocar. Seja obediente e faça, é o que importa, porque Ele vai te justificar e vai te abençoar muito mais. Na semente de R$1, Deus vai agir. Na semente de 10, Deus vai agir. Na semente de 1.000, Deus vai agir. Não importa o que nós semeamos, o que importa é a intenção do seu coração em obedecer a Deus. A palavra de Deus também nos diz que aquela viuvinha, ela semeou no reino de Deus aquelas únicas moedinhas que ela tinha. E o Senhor Jesus recebeu a oferta dela. Por quê? Porque foi uma oferta com amor. Ela entregou o seu melhor, porque o melhor dela é o que ela tinha ali com amor. Ramanashoriandacai, aleluias. Então, nós precisamos entender, aleluias, que quando nós abençoamos, quem está abençoando a nossa vida, com certeza o Senhor vai nos recompensar muitas e muitas e muitas vezes mais. E assim eu já profetizo na vida da diaconisa Leda, na vida daquelas que me abençoam, são tocadas por Deus para me abençoar, que o Senhor as recompense muitas vezes mais, irmãos. Que o Senhor a abençoe, porque a palavra diz que o obreiro é digno do seu salário. Se eu estou aqui fazendo a missão, se os homens e mulheres de Deus que são fiéis ao Senhor, que vivem da obra de Deus, estão fazendo a missão de Deus na terra, aleluias, que não estão cobrando pelo que o Senhor deixou em nós, que é o nosso dom de passar a palavra, de profetizar, aleluias, de trazer a palavra, de levar através de Cristo, aleluias, a bênção para os lares. Então, nós não vamos jamais, aqueles que servem a Deus fielmente, não vão jamais cobrar, não vão jamais estipular valores, não vão jamais querer extorquir de nenhum ser humano. E não deixe, irmãos, por isso eu coloquei no título, semeie com sabedoria. Semeie com sabedoria. Quando Deus te ordenar te tocar, aí sim você semeia. Quando Ele te disser o valor, aí você semeia. Mas nunca por imposição. Nunca se deixe ser cobrado por alguém que chegar para você e disser, eu vou orar pela sua vida, é X valor para eu orar pela sua vida, para eu abençoar a tua casa. Não é de Deus. Porque a palavra de Deus é bem clara. O que Ele nos deu de graça, assim nós devemos fazer de graça, abençoando as vidas. E se as vidas sentirem de Deus o toque do Espírito Santo e desejarem nos abençoar, nos fazer uma oferta, nos abençoar com o que eles desejarem e quiserem, o que Deus botar no coração, amém. Aí sim, somos dignos. Por quê? Porque estamos fazendo a obra, a missão do nosso Deus. É o que é da direção de Deus para que você faça. Amém, irmãos? Muitas vezes nós deixamos de ser abençoados porque Deus toca no nosso coração para semear na vida da irmã ou do irmão e a gente não obedece à voz do Senhor. Acha que é da nossa carne, não é verdade? Mas aí você faz como a diaconisa. Faça a prova de Deus. Ela fez prova de Deus se era para ofertar na minha vida, para semear na minha terra. E o Senhor respondeu, eu estou nesse negócio, semeie, porque as portas vão se abrir. E elas vão se abrir, diaconisa, para a sua vida em nome de Jesus. Vão se abrir também por aqueles que oram por mim, que semeiam na minha vida com oração. Aleluias. Que Deus abençoe a todas as irmãs que falam comigo aqui nos comentários constantemente. Um beijo no coração de todas. Vocês estão também semeando na minha vida ministerial, na minha vida
espiritual. Então, eu louvo a Deus para aqueles que semeiam, tanto financeiramente como espiritualmente. Que o Senhor as recompense e as abençoe grandemente em nome de Jesus. Então, irmãos, semeie com amor, com gratidão e com sabedoria, crendo que é uma missão dada por Deus, que Ele nos deu de graça e que eu, missionária Márcia Vieira, faço com muito amor, muita dedicação e jamais vou deixar de fazer, jamais vou deixar de estar aqui passando a palavra para que muitas vidas sejam transformadas, muitas famílias sejam edificadas e restauradas através do poder e da palavra do Senhor. Amém, irmãos? Eu quero aqui deixar o meu grande agradecimento, minha gratidão à diaconisa, às irmãs que me abençoam de alguma forma. Louvado seja o nome do Senhor. E a todos vocês que estão aqui comigo até este momento. Em nome de Jesus. Eu quero aqui orar por sua vida. Me deixe orar pela sua vida e abençoar, semear na sua vida com esta oração. Aleluia. Louvado seja Deus. Amém? Glória a Deus. Então, quem não me conhece ainda, eu sou a missionária Márcia Vieira. E o canal tem este propósito de trazer a palavra do Senhor para edificar a sua vida, o seu lar. Amém, irmãos? Deus abençoe a todos. Aqueles que não se inscreveram ainda, se inscrevam. Me ajude a compartilhar a palavra do Senhor, a semente do Senhor, para que muitas vidas sejam também edificadas e visitadas através do Espírito Santo de Deus. Amém? Que o Espírito Santo de Deus repouse a paz que excede o entendimento sobre o seu lar. Pai, abençoa cada vida que esteve comigo aqui até o final. Abençoa, meu Senhor e meu Pai, em nome de Jesus, que eles possam ser visitados, recompensados por Ti, que o Senhor possa estar trazendo paz, transformação, restauração. Deus, em nome de Jesus, abençoa, meu Senhor e meu Pai. Aleluia, cada uma dessas vidas, trazendo, meu Senhor e meu Pai, em nome de Jesus, a transformação para os lares, para os casamentos. Pai, abençoa a vida espiritual, abençoa a vida ministerial dos meus irmãos, abençoa, meu Senhor e meu Pai, o trabalho, a vida financeira, que eles possam, meu Senhor e meu Pai, ser visitados por Ti, com grande, meu Senhor e meu Pai, Ramanashore Andacai, aleluia, com grande, meu Senhor e meu Pai, prosperidade em todas as áreas. Abençoa eles com toda sorte de bênçãos. Aqui é o que eu já desejo e declaro sobre a vida de cada um deles, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a todos. Louvado seja Deus por cada um de vocês, em nome de Jesus. Um beijo no teu coração. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.